Essa notícia da inflação, né? Inflação avança 0,33% em dezembro, fecha 2025 em 4,26%, abaixo do teto da meta, né, Galípolo? Abaixo do teto da meta. É a primeira vez dentro do governo Lula 3 que a inflação oficial fica abaixo do intervalo da meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%, podendo oscilar entre 1,5% e 4,5%. O ponto aqui, gente, é o seguinte, vocês já viram falando diversas vezes que a meta é muito baixa, né? E a meta ser muito baixa, essa meta de 3%, ela acaba levando a uma situação que gera um dispositivo político, né, de justificação da manutenção das taxas de juros básicas em patamar tão elevado, nesse patamar de 15%. Porque uma meta baixa, você tem uma dificuldade. O Brasil tem uma inflação estrutural correndo tudo bem, o que está acontecendo nos últimos anos aí, que fica ali em torno de fato de 5%, né, 4,5%, 5%. Né? Abaixo disso, e com os mecanismos necessários para colocar a inflação na marra abaixo disso, juros, né, ela já começa a causar uma situação de desaceleração da economia, que é o que a gente tem observado justamente em 2025. Né? Nesse último semestre de 2025, a gente teve uma retração importante da economia brasileira, né? E principalmente uma retração quando a gente vai analisar os dados de investimento. Como eu disse, a inflação brasileira ela tem diversos componentes. Ela, na minha leitura e na leitura de diversos outros analistas, ela é bastante influenciada pelo câmbio, né? E também por elementos que geram elevação dos preços, mas que não são controláveis pela taxa de juros, fatores climáticos, inclusive eventos climáticos extremos, né? Que levam a menor produção de alimentos. A inflação de alimentos, em geral, é isso, né? Você não tem inflação de alimentos por excesso de consumo, né? O povo está comendo demais, né? Não tem isso. Agora, obviamente, né, a taxa de juros, ela tem algum impacto aí no câmbio também, principalmente por causa do influxo de recursos para a economia brasileira, pelo diferencial de taxa de juros entre os nossos e os dos Estados Unidos, né? Isso acaba controlando o efeito do câmbio aí também, e isso impacta na inflação de fato. Mas, por outro lado, gera uma série de desconfortos na economia, né? Como eu disse, o investimento está em patamares muito baixos, né? Muito baixos. Se a gente pegar os valores agregados aí, muito aquém do que a gente precisa para um novo ciclo de retomada de investimento, crescimento e desenvolvimento da economia brasileira, né? Inclusive com predominância de novos setores, áreas com maior valor agregado, com maior ponta tecnológica, né? Contudo, né? E aí, por meio, seja dessa taxa de juros elevada, seja por outras medidas, né, que o governo tem levado a cabo, e várias delas muito importantes, como no caso dos alimentos, né, o retorno da política de estoques alimentares, enfim, medidas que levam aí a diminuição dos valores da taxa de energia, né, que impacta bastante, enfim. A inflação, então, terminou o ano, finalmente, dentro da meta, pelo menos, né? Dentro da banda superior da meta. Agora tem o discurso, né, dessa turma aí, de sempre, que vai falar, não, mas está muito longe do centro da meta, nós temos que perseguir o centro da meta, então está muito ruim, é crise fiscal, é crise disso, crise daquilo outro, e o juros tem que ficar elevado. Então, assim, é difícil, né, lidar. Por isso que, estruturalmente, a gente acha que a meta tem... Já vamos ter esse regime de meta de inflação? Ok, beleza. Então, a meta tem que ser mais condizente com o perfil da inflação brasileira, né? Então, não pode ser 3% de jeito nenhum. Então, se a meta é 4%, nós temos uma banda que a inflação pode chegar a 5,5%, né? E aí fica muito mais confortável. Se é 4%, olha para você ver, a gente estaria muito próximo do centro da meta. Muito, muito mesmo. Estatisticamente, como se tivesse alcançado. Agora, olha só... há uma discussão, mas isso pode gerar alterar a meta de inflação pode gerar um desconforto no mercado, e isso desvalorizar os títulos brasileiros, etc. Mas, primeiro que quando o Banco Central e o Tesouro Nacional resolverem, né, tirar, na verdade, os entraves fiscais e o próprio governo adotar, retirar da sala
essa mega pressão que é gerada pelo arcabouço fiscal, essa conversa muda de figura. Segundo, que a choradeira sempre vai ter, né? Sempre vai haver. Sempre. E o mercado se acomoda às definições institucionais, que são definições da sociedade, né? Perante o mercado. Então, a coisa tem que funcionar assim, né? A sociedade define, o mercado se adequa. Não o mercado define, a sociedade se adequa. Então, esse que é o recado. Tá bom, meu povo? Feliz 2026. Seguimos junto aí. Um abraço. Valeu. Bom, acho que agora eu fechei. Para quem viu aí ainda, quem vai continuar vendo a live, depois vai ficar aí no YouTube e no TikTok. Um abraço para vocês também, tá? Ela deve ficar aí até segunda-feira. Segunda-feira eu tiro e a gente já começa a trabalhar com os conteúdos que a gente gerou aí, tá bom? Um beijo, feliz 2026 para todo mundo, valeu.